São 7h29, manhã de segunda-feira, muita gente voltando depois do fim de semana, descansou com a família, foi passear, foi dar uma volta. A gente vai começar o noticiário agora falando sobre o incêndio que houve no fim da semana passada no Hospital Badim, na Tijuca. A Francine Augusto tem as últimas informações. Fala, Francine. Barão, hoje, nesta segunda, a Polícia Civil retoma aí, volta a colher os depoimentos de testemunhas, pessoas que possam ajudar de alguma maneira nas investigações desse incêndio. Como você disse, aconteceu na quinta-feira à tarde, deixando 11 pessoas mortas, 2 foram enterradas na sexta-feira e no sábado as outras 9, então todas as 11 vítimas já enterradas. Ao longo do fim de semana, a polícia voltou ao hospital, reforçando, esse incêndio foi na quinta. Na sexta-feira, durante todo o dia, a Polícia Civil esteve por lá, tentou acessar o subsolo, mas a região ali... Então eles não conseguiram chegar no equipamento, que é o gerador, que inicialmente não se sabia se partiu dali, se as chamas começaram no gerador ou não. Se sabia que ele foi atingido pelas câmeras de segurança, isso foi constatado, mas não se ele era a origem ou não. Então foi feito todo um trabalho com bombas de sucção e no sábado, uma segunda visita, Barão, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, o delegado responsável pelo caso, o Roberto Ramos, confirmou a todos que de fato o início do incêndio foi no gerador. A perícia tirou algumas peças, levou para a delegacia para continuar as investigações, só que uma peça fundamental, Barão, de acordo com o delegado, ainda não foi retirada. Isso porque a perícia, a Polícia Civil, depende da empresa que faz a manutenção. Só essa empresa conseguiria abrir e teria acesso a essa peça fundamental. Ele não chegou a descrever que peça seria essa, mas, de acordo com o delegado, isso daí ajudaria e muito também ao longo das investigações. 2 funcionários do hospital já foram ouvidos e hoje também a expectativa é que novas pessoas compareçam à delegacia para prestar novos depoimentos. Ontem, no domingo, a concessionária de energia elétrica voltou ali na região, lembrando que o fornecimento em alguns pontos, devido ao incêndio, ele foi cortado, então as equipes já ali tentando retomar as atividades, inclusive para vizinhos, moradores ao lado ali, que de certa forma também foram impactados por esse incêndio. A gente conversou desde quinta-feira, vem conversando nossa equipe com inúmeros pacientes, até o momento são 77 pacientes internados, só dividindo 57 pessoas, elas eram pacientes que estavam no hospital ali, estavam internadas no momento do incêndio. Só que a gente faz um total de 77 porque 20 são familiares, acompanhantes que estavam ali, junto com seus entes queridos no momento do incêndio, e também tem funcionários internados. O COREM, inclusive o Conselho Regional de Enfermagem, falou que 3 enfermeiras estavam com estado de saúde grave e elas conseguiram salvar mais de 60 pessoas, mas inalaram muita fumaça e também elas seguem internadas. Também a gente aguarda aí novidades nas investigações, novos depoimentos previstos para hoje, Barão. Muito bem, a Francine Augusto, nossa reportagem no Rio de Janeiro, vai acompanhar o desenrolar dessa história triste, com 11 mortes, todos pacientes que estavam ali nesse hospital, no Hospital Badim. São mais de 70 pessoas que ainda estão hospitalizadas, como explicou a Francine, algumas por causa do estado de saúde anterior mesmo ao incêndio e outras que acabaram passando mal por causa da fumaça. Mas, seja de uma forma ou de outra, a investigação prossegue. Eu confesso que eu fico assustado como a própria imprensa trata de uma tragédia desse tamanho. A gente teve um incêndio num hospital particular no Rio de Janeiro, convenhamos, do lado do Maracanã, no lugar nobre do Rio. E aí você pega os jornais, ontem, por exemplo, o Estadão e a Folha não traziam absolutamente nada nas suas capas. A Folha trazia uma reportagem bem pequenininha no seu interior, o Estadão nada. O Globo não, o Globo de ontem trazia na capa, tudo bem, tá no Rio de Janeiro o Globo, a sede fica no Rio, o Estado e a Folha em São Paulo, mas o Globo tinha ali uma manchete na capa e a investigação dentro. Só que hoje, foi na quinta-feira à noite, as mortes aconteceram na madrugada de sexta-feira. Você vai olhar, hoje não tem mais uma linha sobre essa tragédia, um incêndio desse tamanho, com 11 mortos no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Não tem mais uma linha, nem na capa do Globo, nem dos jornais de São Paulo, Estadão e Folha. Nada, zero, parece a coisa mais normal do mundo. Incêndio foi na quinta-feira, as mortes na madrugada de sexta, hoje, segunda-feira, nada, zero.
Eu fico em dúvida se algo semelhante tivesse acontecido, por exemplo, em outro país, que não fosse um país como o nosso, onde acontece essa quantidade absurda de tragédias, onde estamos acostumados, seria da mesma forma, né? Um incêndio, por exemplo, num hospital em Paris. Você tem uma repercussão do dia, no dia seguinte já diminuiu, no outro dia acabou, não tem mais nada, né? Enfim, me parece muito estranho como a imprensa mesmo está lidando com as tragédias do cotidiano, que são tantas, infelizmente, e parece que já aconteceu, já morreram 11 pessoas, né? Não sei se deveria ser assim, mas é uma rotina de tragédias e tragédias no país, e todas sem punição nenhuma. A impunidade continua sendo o que manda em todos esses acontecimentos. Você pode pegar qualquer um, desde a Boate Kiss, passando por Mariana, Brumadinho, Ninho do Urubu, o Museu Nacional, Museu agora recentemente também no Rio de Janeiro, e por aí vai. Ou seja, você tem os holofotes que são ligados no dia, autoridades falando, tentando tirar da reta, os mortos são encontrados, ou nem isso no caso de Brumadinho, né? As famílias em choque, recebendo a notícia da morte do seu parente, clamando por justiça, e essa justiça nunca vem. Nós aqui da imprensa, né, muitas vezes ouvimos ali os especialistas que aparecem nessas horas sempre com uma receita de prevenção do que poderia ser feito, falam em técnicas, procedimentos que aparentemente nunca são seguidos, né? Seja por corrupção dos fiscais, seja por falta de fiscalização, seja por simplesmente porque cada um faz do jeito que bem entender. Mas informação para mudar esse quadro, seja em qualquer uma das tragédias que eu citei acima, Boate Kiss, Mariana, Brumadinho, Ninho do Urubu, Museu Nacional, Museu, agora Hospital Badinho, ou seja, informação não falta. Informação que precisa fazer para resolver, para evitar essa sucessão de tragédia, toda a informação está por aí. Além dessa completa impunidade, né, a gente tem uma cultura de falta de prevenção. A cultura da prevenção é algo que também não existe por aqui, ninguém está nem aí. A prevenção só é feita para se evitar, por exemplo, uma eventual multa. Eu estou preocupado se a prefeitura vai lá e me dá a multa, ou eu pago uma grana para o fiscal, então minha preocupação é essa. E não para evitar, na prática, que essa sequência de tragédias ocorra. Então é possível que nessa semana a gente veja prefeituras, por exemplo, mandando os fiscais para acompanhar como é que está a segurança contra incêndios em hospitais, mas só queria lembrar que ano passado também pegou fogo, morreu paciente em hospital no Rio de Janeiro, assim como foram 2 tragédias na sequência por crimes da Vale em Mariana e Brumadinho. E eu não torço para isso, mas se tiver incêndio numa balada, como teve a da Boate Kiss, vai ter tragédia de novo. Então essa sequência que a gente acompanha no país, ligando negligência, falta de prevenção, completa impunidade, tudo isso se espalha, né, como aquela fumaça do Hospital Badinho, que matou muito mais do que o fogo em si. É um negócio inacreditável, né, como essa sucessão de tragédias está acontecendo, e mesmo a imprensa, digamos que já foi, já aconteceu, já era. 11 mortos. Vai perguntar para a família dos 11 mortos, das centenas de mortos em Brumadinho, dos pais que perderam os filhos na Boate Kiss. A dor continua ali, do mesmo jeito, sem punição, sem prevenção, e a impunidade está por aí. É um negócio muito triste, muito triste. Eu queria dar um exemplo que não tem a ver com esse cotidiano de tragédias, mas mostra como cada um lida com fatos que acabam fazendo com que a situação de uma história mude. Você tem autoridades que determinam, por exemplo, se uma coisa vai dar certo ou uma coisa vai dar errada. Mas depois que a coisa dá errada, como cada autoridade lida com isso? Aqui a gente está acostumado com a história de que a imprensa é culpada, a culpa não foi minha, tal. Vou dar um exemplo aqui do Paraguai. Paraguai, nosso vizinho aqui, país do lado, né? Famoso durante muito tempo, paraíso das compras, o pessoal ia para o Paraguai ali trazer importados antes da invasão dos produtos chineses aqui no Brasil. Era o Paraguai, todo mundo ia lá, o Coutinho ia, a Carla ia, vai comprar bugiganga importado, muamba e tudo mais. Até hoje, muitos sacoleiros fazem esse trabalho, né? Vão lá, trazem um presentinho mais barato, a ponte da amizade, vamos nessa, muito bem. Claro que tem muita coisa no Paraguai que não tinha boa qualidade, então falar que a água do Paraguai ganha uma conotação negativa, algo barato, falsificado, né? Mas presta atenção nessa história que acabou de acontecer no Paraguai.
e que poderia servir de exemplo aqui no Brasil em meio a todas essas tragédias que a gente está acompanhando. Semana passada, um policial morreu, 3 pessoas ficaram feridas durante uma operação de resgate de criminosos do Comando Vermelho. Eles montaram essa operação de resgate no Paraguai, em Assunção, para soltar um traficante que é líder da facção e estava preso na capital paraguaia. Muito bem. Esse traficante era responsável pela entrada de cocaína aqui no Brasil. Ele tinha participado de uma audiência judicial e estava sendo levado de volta para o presídio quando o comboio foi atacado. Então saiu do presídio, foi dar esse depoimento no órgão jurídico ali, e foi ali que o pessoal atacou. É uma área residencial na capital do Paraguai. Um vizinho chegou a filmar toda a ação, dá pra ver tudo. É um negócio de filme, assim, inacreditável. Tem lá os bandidos segurando fuzil, colete à prova de balas e o couro come. Vários tiros sendo disparados, plano articulado por essa quadrilha da pesada. Muito bem. Depois que os criminosos resgataram ali o bandidão, param numa rua da periferia de Assunção, trocam um veículo, botam fogo nos carros e se mandam nos outros carros que eles tinham ali preparado para fuga. Muito bem. O policial morreu, 3 agentes paraguaios ficaram feridos no confronto. Eles faziam a escolta de 9 presos que tinham acabado de participar dessa audiência na justiça e eram levados de volta para a cadeia. Entre eles, o alvo do resgate específico, esse traficante, esse bandidão aí, Jorge Teófilo Samúdio, conhecido como Samura, um dos chefes do Comando Vermelho na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele tinha sido preso em outubro do ano passado, perto da fronteira ali do Mato Grosso do Sul. Qual o detalhe dessa história que me chamou a atenção? É que um dia antes do ataque desse bando, o diretor do presídio, onde o Samura estava detido, pediu reforço. Falou, ó, esse cara é um cara avisado, precisa ter gente no júri. Talvez eles façam alguma coisa ali diferente. Mandou um alerta por escrito, risco de resgate ou fuga do preso. Não é o transporte de um preso comum. Não é um preso comum. Então o diretor do presídio mandou alerta. Ó, precisa ter mais gente ali. O que aconteceu no dia do júri? Tinha uma viatura policial. E mais nada. Ou seja, não foi mandado o reforço solicitado pelo diretor do presídio, que previa ali que um ataque de fato poderia ocorrer, como aconteceu, e o cara foi solto. Falha grave, erro primário, que a gente já cansou de ver por aqui. Inclusive coisas muito mais graves. Quantas vezes uma solicitação de reforço numa área e esse reforço não aparece, não é concedido, depois fuga, rebelião. Já vimos esse roteiro por aqui muitas vezes, mas o que aconteceu? O desfecho dessa história é completamente diferente de tudo que a gente tem acompanhado por aqui, no Brasil. Depois desse resgate que houve no Paraguai, em Assunção, o ministro da Justiça do Paraguai, Julio Javier Rios, o que ele fez? Renunciou ao cargo, pediu boné, saiu. Não esperou investigação, não esperou apuração, não esperou auditoria, corregedoria, nada. Não apareceu dando desculpas, falando que a culpa é da imprensa, é do bispo, é do papa. Não, pediu boné, saiu, renunciou ao cargo. Por aqui, os caras roubam dinheiro de merenda, desviam dinheiro da APAI. Olha só, de deficiente. Andam pra cima e pra baixo de jatinho, avião da FAB, reclama que ganha um miserê, como reclamou o procurador semana passada, tem funcionário fantasma, fazem rachadinha, faz licitação para comer lagosta, camarão, quando é pego na botija, diz que está sendo vítima de perseguição, que é alvo de complô, conluio, essa imprensa, não sei o quê. Ou seja, os caras batem no peito, dizem que não fizeram nada de errado. E eu estou dando exemplos aqui de condutas ilícitas, crimes, corrupção. O primeiro-ministro do Paraguai, até onde eu sei, o primeiro-ministro não, o ministro da Justiça, não roubou, né? Apenas cometeu um erro grave, e aí pediu boné, saiu. Aqui, além dos crimes, tem o péssimo serviço feito pelos nossos governantes. Você não vê, por exemplo, um secretário de educação, um ministro da educação se demitindo porque não tem estrutura numa escola, ou que as crianças saiam da escola sem saber ler e escrever. Olha, esse aluno saiu sem ler e escrever, meu papel não foi feito, então um abraço, tchau, vou embora. Quando ocorre uma rebelião no presídio federal, ou quando penitenciárias estaduais devolvem para a cidade presos perigosos que não cumpriram a pena porque não foram ali construídos presídios que deveriam abrigar os detentos, não vemos ninguém se demitindo.
por conta das terríveis filas e mais filas em hospitais. Ninguém se demitindo nada por não entregar uma obra do metrô que deveria ter sido finalizada lá atrás, há uma década. Você não vê ninguém se demitindo depois de centenas mortos no crime da Vale. Nada. É como se fosse uma coisa natural, normal. Você não vê ninguém pedindo desculpa. Você que está circulando pelas ruas do país aí, caiu num buraco, teve um prejuízo no seu pneu, na sua roda, vê se o prefeito vai lá pedir desculpa para você. Nada. Então é essa triste realidade que um dia podia mudar. Você pega o exemplo da Boate Kiss, vê se alguém lá de Santa Maria, algum fiscal, pediu demissão. Nada. Crime da Vale em Brumadinho, alguém assumiu que teve responsabilidade. Olha, eu fui o culpado. Não tem, você não ouve isso, nunca. A gente nunca vê esse tipo de gesto por aqui. Ninguém admite nada, ninguém assume os erros. Então que esse exemplo aí de agora, do ex-ministro da Justiça do Paraguai, Julio Javier Rios, que assumiu: eu não mandei mais segurança para a justiça ali, para o tribunal. Eu fui o culpado. De fato, chegou aqui um memorando dizendo que poderia ter fuga, teve fuga, um policial morreu, 3 agentes ficaram feridos. Eu assumo a responsabilidade por não ter reforçado a segurança por lá. E por isso, peço demissão, renuncio. Então que essa situação que acabou de acontecer no Paraguai se repita por aqui mais vezes. Que os sacoleiros que viajam ali diariamente, trazendo muamba, outros produtos do Paraguai, também tragam na bagagem, na mala, essa vergonha na cara que está faltando em muita gente aqui no país. E vamos em frente.